Então, boa tarde para você, para a gente começar a Tribuna da Serra Grande. Boa tarde, Ciro. Boa tarde, ouvintes da Serra Grande FM. Um prazer que se renova. Apesar de a gente ter que tratar de assunto que não dá prazer nenhum, tá certo? Mas é o jeito que tem, não tem outro jeito. O Brasil que nós temos é esse Brasil de master, de ministro do Supremo Tribunal Federal, vendendo tráfico de influência, vendendo participação no Taiaiá, né? Taiaiá, o nome é legal, Taiaiá. Outro dando habeas corpus para pessoa jurídica, que isso não existe, tá certo? É o Brasil que produz coisa que eu vou te contar. É o Brasil que um dia alguém disse que no Brasil até o passado é incerto. Eu me lembrei do Juca Chaves agora, que ele cantava: esse é o Brasil que vai para frente, mas era andando para trás, lembra? Por isso é que tu estava falando aí agora há pouco tempo, falando que era 2025. Tá certo, porque o Brasil anda sempre para trás. A Daniela me corrigiu aqui. E o Brasil cresce como rabo de cavalo, tá certo? Não de baixo. É para baixo. Quando o Brasil está crescendo, é o desemprego mais baixo do mundo, é o brasileiro. 5,2%, não é? O desemprego da Espanha é tipo 25%, às vezes vai 27%, mas lá não tem miséria, tá certo? Que aqui no Brasil só é contado como desempregado quem não tem emprego e está procurando emprego. Quem não tem emprego e não procura emprego não é desempregado, porque o nosso desemprego real anda perto de 50%. Esse é o Brasil. Na realidade, nós estamos crescendo. Agora nós estamos crescendo devagarzinho, os outros crescendo mais ligeiro, uma coisinha. E teve aquele tempo aí da recessão, no período da presidente Dilma, que nós, um ano era para ter crescido 4, encolhemos 4. No outro era para ter crescido 4, encolhemos 3,5. Esse 7,5, que na realidade nós andamos para trás, 7,5, quando devia ter crescido 8, dá 15. Tá certo? E um país perder 15% do crescimento é uma tragédia. Aí, por conta disso aí, nós tivemos o efeito Orloff, a ressaca dos dias seguintes. Aí nós pegamos, ainda no ano de 2017, um crescimento abaixo de 1%, 2018 abaixo de 1%, 2019 abaixo de 1%, 2020 quase 4% para baixo por causa da pandemia, tá certo? Aí quando junta tudo isso, o Brasil vai precisar, contando a partir de quando começou a ter crescimento, se a gente tivesse crescendo 4,5%, 5% ao ano, a gente precisava de 25 anos para se recuperar. Mas como a gente não consegue crescer nem a 3%, vamos continuar diminuindo do ponto de vista, tá certo, do crescimento do mundo, da economia mundial. O Brasil já teve o PIB maior do que o PIB da China. E hoje, o PIB da China é 9 vezes o nosso. Está vendo como é que nós estamos crescendo? Está bem pertinho. Rapaz, Zé Antônio, a gente começou a semana aí com resultados de pesquisas de intenção de voto, onde consolidou-se uma expectativa de segundo turno do senador Flávio Bolsonaro à frente do atual presidente Lula, que tentará a reeleição. E aí já se prometia que uma semana seria bastante agitada, e logo na segunda-feira o comentário foi esse, que a posição do Flávio estava consolidada à frente do presidente Lula no eventual segundo turno. Desde que, na terça-feira de madrugada, surge o relatório do Alessandro Vieira sobre a CPMI do crime organizado, onde, nesse relatório, além de algumas medidas propostas, ele propõe um indiciamento de Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, por crime de responsabilidade. O Brasil amanheceu na terça-feira, falando especificamente sobre esse assunto. O governo agiu rápido, os ministros escamotearam, o governo agiu rápido, trocou os membros da CPI, derrubou mais um relatório, a exemplo do que já tinha acontecido na outra CPI, do INSS, derrubou também o relatório da CPI do crime organizado. O governo que defende a apuração completa dos fatos, derrubou o relatório do Alessandro Vieira. Os ministros Gilmar Mendes e Dias Toffoli, na sessão ocorrida no dia, na segunda turma, já criticaram e já fizeram ameaças não veladas, patentes, ao Alessandro Vieira. E aí, no final do dia, o governo derruba o parecer que pediu o indiciamento destas pessoas. Eu queria que você comentasse. O fim de semana com a repercussão das pesquisas de consolidação do Flávio Bolsonaro na segunda-feira e
a terça-feira com a apresentação do relatório e os pedidos de indiciamento dos 3 ministros do Supremo e do PGR Paulo Gonet. Essa pergunta é tão comprida que eu me lembrei do trem que carregava combustível para Teresina. Era 4 locomotivas e mais de 50 carros. Tá certo? A gente parava na beira do trilho, dava tempo de descer do carro, fumar um cigarro, tá certo? Bater papo e tal. É uma pergunta tão comprida que se o cara conseguir responder tudo que tu perguntou aí, sem errar, sem tomar folha, tá certo? Vaca preta, boi pintado. É mais uma vaca preta e um boi pintado. Pois é. Mas vamos lá. Para começo de história, a consolidação da candidatura do Flávio Bolsonaro. Tem um camarada aqui no Ceará chamado Cid Gomes, que ele já foi prefeito de Sobral 2 vezes, foi governador 2 vezes, elegeu um estrupiço a governador, que foi o Camilo Santana. Depois ele desestrupiçou, mas na época para eleger foi ruim. Esse cara tinha tentado 2 vezes ser prefeito de Barbalha e rodou. Aí foi candidato, na época, contra o Eunício Oliveira, andou perdendo, tá certo? Ganhou nas últimas, mas ganhou. Foi bem. Aí, durante muitos anos, ficou elegendo o prefeito de Sobral, perdeu a primeira eleição agora. Mandava em Sobral, eu não vou dizer desde 96, porque antes, quando caiu um prefeito que tinha lá e assumiu o Júnior, aí pelo ano de 94, já ficou na mão do Ferreira Gomes. Pois bem, de 94 até 2024. Foram 30 anos ganhando a política de Sobral. Aí, depois de tudo isso, ele ainda foi senador 2 vezes. Ele é um monstro na política. Eu estou me referindo aqui ao Cid Gomes, eu estou falando dele. Aí esse cara, nesse fim de semana, estava tentando conversar com o Tasso para o Tasso interceder, tá certo? Ele faz como o negócio das orações. O cara quer resolver uma coisa, aí em vez de falar com o Nosso Senhor, fala com o santo, para o santo pedir a Nosso Senhor. Tem fechado até no céu. A negada que não tem advogado. É o QI. Mas fechada tem, tá certo? Você tem carteirada lá também. Foi bem, aí ele pedindo ao Tasso para convencer o Ciro a não ser candidato, e ele deu o motivo, que ele tem essa qualidade, é um cara muito sincero, tá certo? Às vezes ele tem uma sinceridade que é atirar nos pés, mas ele é sincero, ele tem essa característica. Aí ele disse de forma muito clara, é porque está havendo risco. Quem disse isso foi o Cid Gomes. Eu fiz a qualificação do homem para todo mundo saber que ele é um cara abalizado. Uma avaliação dele, tá certo? Não é, de primeiro, eu sei que um negócio desse aqui não é avaliação de menina fêmea, mas não pode mais dizer isso aí. Misoginia. Certo? Isso é uma avaliação que só quem faz é menina fêmea muito capacitada, tá certo? E um homem da capacidade do Cid Gomes. Ele disse que isso era fundamental, o Ciro ser candidato, para poder reforçar as oposições, para garantir que ia ter um segundo turno, porque ele está, naturalmente, vendo um risco do Flávio Bolsonaro ganhar a eleição no primeiro turno, e ele disse textualmente, para evitar que o Flávio Bolsonaro ganhe a eleição no primeiro turno. Quem disse isso foi o Cid Gomes. Ele enxerga mais do que nós, tá certo? A gente vai enxergando, aí chega lá num canto, que a vista da gente faz uma curva e volta, ou então para. E a dele passa, uma porrada de quilômetros para frente. Aquele negócio do horizonte, lá onde o céu emenda com a terra, tá certo? Ele ainda consegue enxergar uma porrada de quilômetros depois daquilo ali para cima e para baixo. Ele é um camarada que sabe onde os camelos malham. E ele está com esse prognóstico ou pressentimento. Vontade não está, não. Tá certo? De jeito não é um desejo, não, né? Mas ele está com esse medo, ele está com esse receio que a eleição se resolva em primeiro turno e quem ganhe seja o Flávio Bolsonaro. Eu li, foi ouvir, eu mandei para ti uma avaliação de um camarada do Instituto de Pesquisa, dando uma entrevista para a Globo. Não fui eu que mandei para o senhor, não? Não, foi tu que mandou para mim? Foi. Um cabeludinho assim. Caracolazinho, cacheadinho. Aquela análise é boa. Por que é que tu não bota ela aí para os ouvintes? Tá certo? Bote ela aí, que tá no Instagram. Depois eu continuo, que eu estou aqui mais ou menos, eu não anotei, porque não tem um papel e uma caneta aqui, mas eu vou tentar me lembrar de tudinho. Pode. Depois tem o negócio do Alessandro. Mas vai tocando o barco aí, porque daqui que eu encontrei esse bicho aqui e abre. Pois é, aí
o negócio da CPI do crime organizado. O cara, aquela CPI não pôde trabalhar, foi o tempo todinho sendo truncada pelo Supremo Tribunal Federal, dando liminar, dando a pessoa, não era no começo, lá para trás, a gente se lembra perfeitamente, quem tem a memória mais ou menos boa, lembra, que era muito comum o sujeito ir depor numa CPI, ia com a ordem do Supremo Tribunal Federal, um salvo-conduto, para só falar se quisesse, tá certo? Inclusive, tem uma interpretação que se forçasse muito, perguntasse a mesma coisa várias vezes, que o cara já não tinha respondido, era considerado abuso de autoridade, podia gerar uma complicação para o parlamentar que fizesse repetidas perguntas que o cara não respondesse. Pois bem, mas aí o Supremo Tribunal Federal inovou. Ele agora dá direito ao cara de não ir. Aí essa CPI como é que funciona? Convoca uma pessoa, o Supremo dá um habeas corpus à pessoa, dando o direito dela não ir. Faz uma quebra de sigilo bancário, o Supremo desmancha a ordem da CPI. Eles não puderam trabalhar. Aí, de qualquer maneira, eles conseguiram ouvir algumas pessoas. E ainda ontem eu vi numa entrevista no Estúdio I, o Alessandro Vieira, conversando com o pessoal da Rede Globo e contando o que eu estou dizendo aqui, que eu já tinha observado. Eles tiveram dificuldade de toda natureza, mas ele conseguiu dar muita sugestão. O relatório dele não se resumiu a pedir o indiciamento dos 3 ministros do Supremo e do PGR, não. Teve muito mais coisa. O relatório dele é muito completo, apesar da dificuldade. Ele tentou prorrogar o funcionamento da CPI por mais 60 dias, o Alcolumbre não deixou, porque o Alcolumbre é um agente do STF dentro do Congresso Nacional. Ou seja, já quem manda no Brasil é o STF. E manda no Congresso porque domina, faz o que quer, tá certo? É uma marionete na mão do Supremo, aquele camarada chamado Davi Alcolumbre. Ele é realmente pequeno. Lá, quando ele conseguiu se eleger contra o Renan Calheiros, a gente dizia que era o Davi contra o Golias. Mas ele agora se recolheu ao tamanho dele. Eu até me lembro também que na própria história da Bíblia, Davi, naquele tempo que conquistou a glória, porque matou o filisteu grandão, que era um gigante, o Golias, ele experimentou uma glória muito grande, mas depois ele fez um bocado de coisa errada. Ele andou botando Urias para ir para uma batalha, para Urias morrer, para ele ficar com a mulher do Urias. E no final das coisas deu confusão dentro de casa, aconteceu até crime de estupro de filho contra filha dele, o de Achaquato. Ele pegou um bocado de confusão, terminou ficando pequeno, apesar de ter feito os salmos e tal. Pois esse Davi Alcolumbre, que está comandando o Senado, ele vai no caminho de certas desgraças que aconteceram com Davi. Porque essa turma lá do Supremo Tribunal Federal faz como quem mastiga chiclete. Quando perde o gosto, joga fora. Tá certo? Nem a porca vai mais querer o Davi Alcolumbre, né? Pois bem, aí, devido todas essas dificuldades, o Alessandro Vieira, quando fez o relatório final dele, o que ele teve como dado para sugerir o indiciamento foram os 3 ministros do Supremo Tribunal Federal e o PGR. Muito fácil de entender. O Brasil todinho sabe que a mulher do Alexandre de Moraes tinha um contrato daquele tipo de contratos imorais, tá certo? O nome é Moraes e os contratos eram imorais. O contrato era imoral. Ainda um contrato de 129 milhões e ainda recebeu 82 milhões desse contrato para não fazer nada. O que é que se presume é que era pagando o tráfico de influência, para poder o ministro ir conversar com o camarada lá do Banco Central, para não liquidar o Master, para poder o ministro ir conversar com o governador do Distrito Federal. É claro que o governador não vai poder dizer, porque ele tem medo da caneta dele. Mas para poder fazer a venda do Master para o BRB, ele interferiu e tal. O outro ministro, porque ele comprou uma coisa lá que não tinha o valor que ele pagou, tá certo? Para agradar o cara, porque era ministro, que era o Dias Toffoli. E o Gilmar Mendes, porque protegeu o Dias Toffoli, dando uma liminar, ele sequestrou a relatoria do André Mendonça, porque o pessoal que pediu
pessoal da CPI pediu a quebra do sigilo lá da Marítima, a empresa lá do Dias Toffoli, que ele dizia que não era dele e depois admitiu que era. Aí os camaradas, para não deixar dar tempo o banco informar, entraram rapidamente com habeas corpus dentro de um processo do tempo da CPI da Covid. Aí o Gilmar Mendes recebeu, dentro dessa coisa lá que ele era o relator, que não podia, quem era para ter recebido isso, era o André Mendonça, mas ele sabia que o André Mendonça não ia fazer o que o Gilmar Mendes fez. Aí o Gilmar Mendes transformou esse pedido, que era um mandato de segurança, ele transformou num habeas corpus e deu um habeas corpus para uma pessoa jurídica. Eu não sou advogado, não, mas eu vejo juristas dizendo que não existe a figura do habeas corpus, quer dizer, o que é habeas corpus? Liberar o corpo, tá certo? Para a pessoa jurídica, não existe essa figura, existe para a pessoa física. Eu não sei se é assim, mas eu vi algum jurista falando isso. Pois bem, aí ele indiciou os 3 por causa disso. 2 por causa dos negócios nebulosos com o pessoal do Banco Master e o Gilmar Mendes por causa da pirueta que ele fez, tá certo? Porque o pessoal do Supremo é acostumado a errar, passar por cima da lei, passar por cima da Constituição e fica por isso mesmo. E eu queria aproveitar aqui, eu sei que ele não está ouvindo, mas parabenizar o Alexandre Vieira pela coragem que ele teve. Aí o Gilmar Mendes ofereceu uma denúncia contra o Alexandre Vieira, mandou para o PGR. Aí eu não sei o que vai acontecer, porque o senador tem imunidade, está na Constituição Federal, pelos atos dele, pelas palavras, pelo que ele faz como parlamentar. Ele não pode ser criminalizado de forma nenhuma. Agora, o Gilmar Mendes esqueceu de entrar também contra os outros que votaram a favor. Porque o relator, ele faz um relatório e quem vota a favor está dividindo a responsabilidade com ele. E o relatório era uma sugestão de indiciamento. Isso não é acusando a pessoa de crime nem nada, não. O que é um indiciamento? Rapaz, eu enxerguei umas coisas aqui que depois de uma investigação pode ser que se configure num crime. É isso. Aí eu vi o Conta-Rato, lá que é o presidente dessa CPI, um senador do Espírito Santo, do PT, como é o nome dele? Fabiano Conta-Rato, né? Fabiano Conta-Rato. Dizer que o indiciamento é dizer que houve um crime. Não. Ele estava fazendo pouco caso da inteligência das pessoas. Eu escutei ao vivo. Ele foi fazer uma pré-eleição na hora que todo mundo já tinha votado, antes de declarar o resultado da votação, lá do relatório do Alexandre Vieira. Ele foi fazer uma pré-eleição e disse que era um delegado de carreira e tal, e que sempre teve um cuidado quando ia fazer o indiciamento, porque o indiciamento é quando tem o crime. Não, indiciamento não é quando tem o crime, é quando tem motivo para investigar se houve crime. E foi isso que o Alexandre Vieira fez. Então ele não disse que o Gilmar Mendes cometeu crime, não. Ele achou parecido. Por isso foi que ele pediu para investigar. Agora, quem foi que ele pediu para investigar? A sugestão dele. Como os ministros do Supremo e o PGR têm prerrogativa de foro, por causa da função que quisesse, ia para a mão do Paulo Gonet, que era o PGR, um dos que ele pediu para indiciar. É claro que ele não ia indiciar ninguém, então isso tem só uma consequência de efeito moral, não tem consequência prática. Por quê? O cupincha lá, o PGR, é cupincha do Gilmar Mendes, era sócio dele, é cupincha do Alexandre de Moraes, tá certo? Inclusive é tipo moleque de recado do Alexandre de Moraes. É lógico que ele não ia apresentar nenhum tipo de denúncia, nem mandar investigar os 3 ministros, nem a si próprio. É claro que ele não ia fazer isso. Mas o Alexandre Vieira quis mostrar que aqueles ali tinham indício. Ele indiciou só eles 4. Por quê? Porque os outros ele não conseguiu fazer a investigação por causa das interferências do Supremo Tribunal Federal, dando aos convocados para depor o direito de não irem. E aqueles ali que, apesar de não ter ido, mas teve informação suficiente para ver que os malfeitos deles era suficiente para ele suspeitar da existência de algum tipo de crime de responsabilidade e sugerir o indiciamento. Os outros ele não fez indiciamento porque não pôde aprofundar.
as investigações. Eu não sei se eu respondi tudo aí. Completamente. Completamente. Zé Antônio pediu para soltar o vídeo aqui. Eu vou colocar aqui para que os senhores e senhoras possam ouvir aí. E quem está acompanhando vai poder ver também esse vídeo que o Zé Antônio falou, que foi o diretor do Instituto de Pesquisa conversando com a... Qual é o Instituto de Pesquisa? Não sei se é o IPESC. É o Quest, né? Não sei, ele faz uma avaliação mostrando o porquê do crescimento. É um Instituto de Pesquisa famoso, de primeira linha, que no Brasil eu acho que é Genial Quest. Vai falar aqui agora no vídeo para você que está acompanhando a gente. Tá, a Natuzaneri... Não, essa bichinha... Para baixo e ver quem está... Sei como é o nome, esqueci do nome dela. Por dentro, que segmentos do eleitorado sustentam principalmente esse crescimento? Tem 3 variáveis que aqui são fundamentais para a gente entender. E algumas delas são surpreendentes. Primeiro, Deu um pouco melhor agora o crescimento do Flávio, que vem se dando pesquisa a pesquisa. Quando a gente olha os números por dentro, que segmentos do eleitorado sustentam principalmente esse crescimento? Tem 3 variáveis que aqui são fundamentais para a gente entender. E algumas delas são surpreendentes. Primeiro, começando pelas mulheres. O Lula tem colhido um desgaste nos últimos 4, 5 meses, especialmente entre as mulheres, e isso tem dado um potencial de resultado para o Flávio que até aqui não se podia imaginar. O segundo segmento é o de jovens. Jovens que claramente não se sentem representados pelo Lula, não veem nele o mesmo que a população, por exemplo, de 60 anos ou mais vê. E, por último, renda média. E aqui tem um dado super interessante. O eleitor de renda média, que era o foco do governo com a isenção do imposto de renda, hoje se sente ressentido. Por quê? Porque ele olha para baixo e vê quem está com renda baixa melhorando a sua renda, ajudado pelo governo, portanto, sem mérito, é só pelo apoio do governo, e olha para cima e vê cada vez mais distante o sonho de se aproximar de quem tem renda alta. Isso está abrindo espaço para que o Flávio cresça, e os outros candidatos, Caiado, Zema, no caso do segundo turno, nesses blocos sociais. Dita aí a análise pelo diretor do Instituto de Pesquisa, algo mais se queira acrescentar aí na análise feita por ele? Ele diz de forma muito clara que há uma tendência de crescimento do Flávio, uma tendência de queda do Lula, e os 3 motivos na avaliação dele. Tem 3 variáveis que são fundamentais. O presidente Lula perdeu a sintonia com as mulheres, perdeu a sintonia com a juventude, tá certo? E perdeu a sintonia com o brasileiro de renda média, que se vê cada vez mais distante, com a impossibilidade cada vez maior de crescer e se juntar à negada que tem a renda mais alta, e olha para baixo e vê que tem muita gente que não faz nada e vive às custas de negócio de repasse do governo, de transferência da União. Como é que chama isso aí? Redistribuição de renda. Eu não sei, tem outro programa social. Hein? Programa social, redistribuição de renda. Programas sociais, mas tem um termo técnico que usa para isso aí. Mas é isso, ele está falando de Bolsa Família. Olha, são 12 horas mais 47 minutos. Dá uma passadinha aqui, quem está acompanhando a gente aqui através das nossas redes sociais, para estar registrando aqui a participação. Meu amigo Marcos Souza está conosco, a Vaneuza Alves também acompanhando a gente aqui na 88, Evandro Braga, Rogian, Beatriz Lopes, Everaldo Castro, Janderson Marques, Júnior Melo, a Leda Saldanha, o meu chefe Ivan Feitosa também, a Neuma acompanhando a gente. Mandar um abraço para o Gildo e para a Lívia, estão lá no Cariré. O Mestre Campos também está conosco aqui acompanhando a tribuna da Serra Grande. A Martinha está no Alto da Boa Vista, município de Ipu, acompanhando a gente. Mandar um abraço para a Liduína e a Lurdinha, lá na Fazenda Espacinha, em Nova Russas, também ligadinho conosco aqui no 88,7. Abraçar também de forma muito carinhosa meu amigo Gordinho, lá no Pedro II, ligadinho conosco aqui. O Antônio Firmeza, lá em Carnaubal, também acompanhando a tribuna da Serra Grande, falando aqui sobre o conhecimento e a abrangência da capacidade do José Antônio Rodrigues de Aragão. 12
12 horas mais 48 minutos, então chegamos à quarta-feira e a expressividade do ministro Gilmar Mendes da terça, falando sobre abuso de poder, se expressa via ofício à Procuradoria-Geral da República pedindo que o PGR investigue a atuação de Alessandro Vieira, porque disse que ele não teria o direito nem a condição para torná-lo indiciado no seu relatório, tornar ele, Gilmar Mendes, indiciado no relatório dele, Alessandro Vieira. Isso foi feito de forma oficial, via ofício, encaminhado pelo ministro Gilmar Mendes ao PGR. Essa retaliação, Zé Antônio, era esperado, está dentro da normalidade? Como é que você viu isso aí? Eu achei que o ministro exagerou. Para começo de história, ele se esqueceu, ele é um tal de ministro do Supremo Tribunal Federal, decano, ele é um cara competente do ponto de vista do conhecimento jurídico, inclusive com pós-graduação lá pela Alemanha e tudo. Ele fez uma escola de direito boa. Mas o problema é porque ele se sente acima do bem e do mal. Ele se sente inviolável, ele se sente inimputável, ele se sente alguma coisa entre o céu e a terra, mas bem pertinho do céu. Aí, ele não admite que alguém ache que ele errou, mas ele errou. E ele está esquecendo que ele é o guardião da Constituição, ele tinha que ler algum artigo da Constituição onde diz que os parlamentares são invioláveis. Por quaisquer existe essa palavra. As palavras são duas, muito importantes. Inviolável, tá certo? É que você não pode mexer com ele, não pode bulir com ele. E quaisquer palavras, quaisquer. Não diz que... Depois tem umas interpretações capciosas do Alexandre de Moraes, que diz que liberdade de expressão não é liberdade de quê? Que ele às vezes chama... ele diz que a liberdade de expressão não dá direito de você dizer coisa errada, qualquer coisa assim. Mas o que a Constituição Federal fala é quaisquer, tá certo? E ali há uma opinião, uma manifestação de pensamento. E no inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal, que trata das garantias e dos direitos individuais, independentemente do Alessandro Vieira ser um senador e ser o relator de uma comissão parlamentar de inquérito, ele é um cidadão. E está escrito no inciso 4º do artigo 5º, é livre a manifestação do pensamento. Então, o pensamento do Alexandre Vieira é aquele. Então, o Gilmar Mendes está agredindo a Constituição que ele jurou e tem o dever de defender. Zé Antônio, aqui no estado do Ceará, uma mudança que aconteceu, o deputado federal José Nobre Guimarães, que disse, aqui mesmo na região da Ibiapaba, que era candidato ao Senado, não abria nem para um trem, ele anunciou a ida para a Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Isso aconteceu exatamente depois dele afirmar que não abria nem para um trem. Cadê o trem, José? Ele terminou fazendo uma lenga-lenga. Ontem, na entrevista, disse que atendeu o presidente Lula, mas disse que estava doído, tinha achado ruim e tal. O Zé Nobre Guimarães é aquele camarada que um assessor dele foi pego. E o assessor, é claro que o dólar não era do assessor. O cara tinha 209 mil dólares dentro de uma bolsa e 100 mil dólares na cueca, tá certo? Pense num cabo da rola do meio valiosa, tá certo? Onde fica a cueca é na rola do meio do corpo, não rola, tá certo? O som é aberto, tá certo? Esse cara tinha ao redor principalmente dele, rapaz, não faz eu rir, não. Na rola do meio, cara. Tem a rola para baixo, tá certo? Tem a rola para cima e a rola do meio. Tá certo? O cara tinha 100 mil dólares, cara. 100 mil dólares é 500 mil. Mais de 1 milhão. Pois esse dinheiro todinho era 309 mil dólares, que era um negócio de umas propinas da Companhia Docas, porque a Companhia Docas do Ceará fica no Ceará. Mas quem manda nela é o pessoal de São Paulo. Por isso é que os dólares estavam vindo de São Paulo para o Ceará. E isso aí, um tempo aí, eu acho que foi... não sei se foi aquele ministro Benedito Gonçalves, deram um jeito de arquivar esse processo.
tá certo? Terminou em nada. Por isso é que o Guimarães diz que investigaram e não acharam nada. Não acharam nada nos papéis, mas na prática acharam 309 mil dólares. 200 mil dólares dentro de uma sacola e 100 mil dólares na cueca. Aquele senador lá do norte, que eu não me lembro qual é o estado dele, eu não sei se é da Amapá, o Chico Rodrigues, tá certo? Encontraram só 40 mil na rola do meio do pé de velho, que era para ele pagar os peões dele, tá certo? Era um dinheiro com... E o pior é que da hora Se forrou todo, pô. Aí era dinheiro obrado. Não era obra, era obrado. Esse Brasil tem um senador da República, tá certo? Flagrado pela polícia, não precisava dele fazer isso, botar o dinheiro lá em cima de uma mesa. E esse dinheiro aqui, isso aqui é para eu pagar meus peões. O sujeito botar dentro da cueca e ele ficou tão nervoso que o pobre, com licença da palavra, tá certo? Defecou-se. Exatamente. Tá certo? Melou o dólar, tá certo? O dólar... Literalmente dinheiro sujo. Pois é, isso aí a gente declarava. Tá certo? Rapaz, isso é esculhambação. Aí esse cara, na segunda-feira, isso era no fim de semana, na segunda-feira, estava no Senado Federal sendo senador. Qualquer lugar sério, um cara desse renunciava. Ele não continuava mais, não. Qualquer lugar sério, um ministro de uma corte superior, como o Alexandre de Moraes, flagrado com o negócio desse contrato da mulher dele, no outro dia ele renunciava, ele fica mentindo, dizendo que não andou no avião, já provaram que ele andou 8 vezes, tá certo? Tentou esconder essa história do dinheiro, o que é que ele fez? Ele botou tornozeleira eletrônica, botou processo em cima de funcionário do COAF, da Receita Federal, de Abacuato. Ele, em vez de explicar de onde era que saiu o dinheiro, se vingou de quem possivelmente deu a informação. Aquele talha-ferro foi denunciar o Alexandre de Moraes, teve que fugir para a Itália. Terminaram abrindo o processo, foi contra ele, talha-ferro, e botaram o Alexandre de Moraes para julgar. O Brasil está disfuncional, não pode continuar desse jeito. Inclusive está marcado já. E o senador manda E teve uma manifestação da Defensoria Pública da União, de ontem eu mandei essa matéria para você, dizendo que o Alexandre de Moraes desrespeitou a Constituição, cita os artigos, tudinho está escrito aqui, eu mandei para você. Você podia ler, para todo mundo ficar sabendo. O Brasil é assim, se você vai denunciar uma autoridade que faz falcatrua, você corre o risco de ir para a cadeia. Isso é um negócio de lascar. É como fazem os mafiosos. Aquele senador lá de Santa Catarina, o Esperidião Amin, disse que o modus operandi lá do Supremo Tribunal Federal é dos mafiosos. Quando alguém chega perto deles com algum tipo de acusação, eles intimidam a pessoa, assombra, perseguem o diabaquato, que é para a pessoa se calar. Nós estamos desse jeito. O candidato a presidente da República lá de Minas Gerais, o Romeu Zema, eu estou começando a achar ele uma pessoa interessante. Ele disse que ia mudar o Supremo. Ele disse uma coisa que eu digo há vários anos, dei essa sugestão ao Eunício Oliveira, quando era presidente do Congresso Nacional, que tinha que botar a idade mínima para 60 anos para entrar no Supremo. E eu já falei isso aqui no rádio algumas vezes, que era para o camarada chegar lá com menos vaidade, para ele fazer as coisas direito, daí para frente. Pois o Zema defendeu isso aí ontem, numa entrevista de manhã lá em São Paulo, e ainda disse que precisava acabar com esse Supremo que tem aí, começar outro, e disse que o lugar do Dias Toffoli do Alexandre de Moraes não era para ser impeachment, não era para ser a cadeia. Tinha que prender os dois. Você lembra que ele disse isso? Sim. Aí disse assim, eu falo porque eu não tenho rabo de palha. Ó, coisa boa é não ter rabo de palha. Acaba fala grosso, meu irmão. 12 horas mais 57 minutos, Antônio. Essa semana o estado do Ceará, na política, também levou meio que um susto. Não foi um baque, mas foi um susto, porque o Ciro Gomes esteve ao lado do Aécio Neves. O Aécio Neves pedindo que ele fosse candidato à presidência da República. Ele, na mesma hora de pronto, disse que ia avaliar, ia conversar com a família, ouvir o povo do estado do Ceará. Depois, os seus mais próximos aliados, Capitão Wagner, Zé Sartre e Roberto Cláudio, afirmaram à imprensa que não há possibilidade de ele ser candidato à presidência da República. Mas hoje o Jornal Diário do Nordeste traz a matéria dizendo que Aécio pediu e Ciro autorizou
que o seu nome fosse testado em um levantamento de pesquisa em nível nacional. Zé Antônio, algum abalo para a política do estado do Ceará, para a pré-candidatura ao governo de Ciro Gomes? Como é que você viu essa semana em relação ao Ciro Gomes? Rapaz, é assim, eu enxergo aí umas coisas. Um dos problemas, você vê que o Alexandre de Moraes já achou um jeito de abrir uma investigação contra o Flávio Bolsonaro. Vamos já tocar nesse assunto. Mas o assunto é correr lá. Tá bom, vamos lá então. Aí, todo mundo já sabia que ele ia fazer isso, que tinha essa história, porque ele pegou uma postagem do Metrópolis, o Flávio Bolsonaro, e ele só fez repostar. Ele não inventou nada, ele repostou. E ele é um senador. Era para o Alexandre de Moraes ter mandado arquivar, porque é um direito que ele tem de se manifestar, de dizer alguma coisa. Ele é um senador, ele não pode ser penalizado, não pode ser criminalizado pelas falas dele. Embora que ele não tenha falado nada, ele só fez repostar e fez lá alguma colocação em relação à mistura do Lula com o Maduro. Todo mundo viu que o Maduro chegou aqui no Brasil, o presidente Lula mandou botar um tapete vermelho do avião até o Palácio do Planalto, tá certo? Para poder o Nicolás Maduro caminhar por cima. Eu não sei se é porque ele é bem grandão e o Lula é pequenininho, tá certo? Eu acho que o Lula fica feliz olhando para cima no rumo do Nicolás Maduro. Que o presidente Lula não dá nem no ombro dele, que o bicho tem quase 2 metros, ou que tenha mais. Pois bem, aí era para o Alexandre de Moraes arquivar, mas todo mundo sabia que ele não ia arquivar, foi ele que mandou, porque aquilo saiu do Ministério da Justiça, denunciaram lá, a Polícia Federal investigou alguma coisa e pediu ao Alexandre de Moraes para abrir inquérito, tá certo? Já era que tudo é combinado. Aí o Alexandre de Moraes mandou abrir inquérito, e eu tenho a impressão que talvez essa história do Aécio Neves, de sugerir ao Ciro que ele devia deixar aqui o Ceará e ser candidato a presidente da República e tal, é porque estão começando a ver um risco do Alexandre de Moraes canetar o Flávio Bolsonaro e tirar ele da disputa. Porque o objetivo do Alexandre de Moraes era deixar a direita sem candidato. Aí inventou esse processo aí de golpe de Estado que nunca houve, que isso é uma fábula, tá certo? É como é que eu digo? Uma farsa. Começa com F também. Eu gosto de ouvir falar sobre isso aquele senador lá de Santa Catarina, do Esperidião Amin. Ele fala muito bonito, ele fala de um jeito irretocável, tá certo? Se lembra de tudo, ele tem uma memória fabulosa. Pois bem, aí o Alexandre de Moraes tirou de jogada o Bolsonaro, por causa da reunião que ele fez com os embaixadores e disse que não confiava em urna eletrônica aqui do Brasil. Ele tirou o direito político dele. Qual é o motivo que tem nisso? Tá certo? Está lá na Constituição, artigo 5º, inciso 4º, é livre a manifestação do pensamento. O cara não confia, pronto, diz que não confia. Qual é o problema? Qual é o crime que ele está cometendo? Nenhum. É uma opinião que ele deu, tá certo? Um pensamento que ele tem. Tirou o direito político. Mas ainda achou pouco, condenou por crime a 27 anos, botou na cadeia. Não matou porque não tem mais pena de morte aqui, tá certo? Porque senão ele tinha condenado logo para ir para a pena de morte, para a forca, fosse lá para que diabo fosse. Pois bem, aí ele achou que estava resolvido o problema. De repente, apareceu aí, eu vou plagiar aqui o Haddad, né, o Tachad, que ele disse, apareceu um bolsonarinho, que ele a partir de ontem começou a chamar o Flávio de bolsonarinho, né? Gostei. Começou a chamar de bolsonarinho. Foi o Tachad. É agradável. Tem uma negada aí chamando... não sei, o pessoal da direita está chamando o Flávio, eu não lembro aqui, não sei o que, meu Flávio, uma coisa assim. Enfim, mas o Tachad chamou. Pois bem, o Alexandre de Moraes esfabricou o Bolsonaro e apareceu um bolsonarinho que todo mundo está vendo que é melhor de voto do que o Bolsonaro velho. É um camarada novo de 45 anos, advogado, tá certo? Um cara boa pinta, aquela coisa toda. Aí todo mundo está vendo que está aí essa explicação do cara do Instituto de Pesquisa nesse instante. Até a dificuldade maior que o Bolsonaro pai tinha era com mulheres. Esse aí não está tendo, porque as mulheres estão virando as costas para o presidente Lula. A dificuldade do Bolsonaro velho era com a juventude. Esse aí não está tendo essa dificuldade. E a dificuldade do Bolsonaro era com o pessoal de renda média. Esse aí também não está tendo dificuldade com o pessoal de renda média. Está aí, tá certo? Então fizeram um giro, são giral. Agora o Alexandre de Moraes vai fazer o quê? Ele vai caçar um jeito. O Taliaferro disse que ele
ia cair, se caísse, ia cair atirando. Ele não ia se entregar. Ele vai passar a caneta. Aí o que o Aécio Neves viu? Ele é um cara que tem visão, é um político experiente. Ele já está pensando, rapaz, se tirarem o Flávio Bolsonaro do meio, sabe lá se de repente o povo não simpatiza com um Ciro Gomes desse aqui, ele não estoura aí nas pesquisas, tá certo? Já tem muita gente fazendo esse cálculo, que o Alexandre de Moraes vai passar a caneta no Flávio Bolsonaro. E na política do estado do Ceará, isso tem alguma consequência? Não tem não, porque não tem como o Ciro mudar, tá certo? Ele não tem mais como mudar. Isso aí digamos assim, isso foi um cálculo político do Aécio, de qualquer maneira cacifa o Ciro, tá certo? Gera like, gera funcionamento para a imprensa política e tal, para o noticiário político, mas isso não vai acontecer porque, por essas alturas, o Ciro já tem um comprometimento muito grande em relação a essa candidatura. Ele fez gente mudar de partido, quer dizer, ele não fez, mas devido à posição dele de ser candidato, que criou um ânimo, fez muita gente resolveu acompanhar, mudar de partido, aquela coisa toda. O PSDB, eu não sei nem se tem algum deputado estadual aqui, já tem 7. Tinha uma. Tinha um, era? Era filho do Roberto Pessoa. Pois é, ficou o Indês, tá certo? Senão a galinha não vai pôr mais, tá certo? Exatamente porque ficou o Indês, tá certo? As galinhas vão punir para botar mais. Agora eu acho que tem 7. São 7. São 7, olha aí. São 7. É o terceiro maior bloco. Sim, o terceiro maior bloco. Tem 2 lá, um com 11 e outro com 11, que são a mesma coisa. Biroba. Como era que chama? É o PTSB. É o PTSB. Pois é, aí tudo isso aconteceu. Teve gente que inventou a ser candidato a deputado federal, teve gente aí que tinha um filho que ficou do lado de lá. Aí, como ele não gostou, ele resolveu entrar na política. É o caso do Raimundinho, lá de Russas, né? Que é um cara muito rico, pai do Nezinho. Aí ele resolveu entrar e ser candidato a deputado federal do lado do Ciro, porque o filho dele ficou do outro lado. E ele é que tem a real. Tá certo? Real. E vai ser candidato do lado até o Luizinho Girão está com vontade, eu não sei se ele se filiou há tempo, eu nem duvido que ele entre, é o dono da Betânia, tá certo? Bocado de dinheiro. Olha, gente, 13 horas mais 5 minutos, dá uma passadinha aqui pelas nossas redes sociais aqui, só para a gente registrar aqui as participações também de quem está acompanhando a gente. Travinha básica, vamos lá. Liberou aqui minha amiga Tereza Leandra, palmeirense, quase não vence, hein, Tereza? Vinícius também está conosco aqui, o Gil Gleison Nobre também, Jonas Freitas, a Maikele Araújo, a Rosiane Costa, a minha amiga Rita de Castro, Carlos Ribeiro, Josenita Pimenta, Joel Gomes, Fernanda Marques também acompanhando, Fernandinha, vereadora aqui de Guaraciaba do Norte, filho do meu amigo, seu Antônio Marques também ligadinho conosco aqui na tribuna da Serra Grande FM. Zé Antônio, essa semana, anteontem mais precisamente, a grande imprensa noticiou a interdição judicial do ex-presidente da República aos 94 anos, Fernando Henrique Cardoso, devido ao avançado grau de Alzheimer. Foi colocada a tutela dele sob custódia do filho dele. E aí eu vi uma única emissora de TV, e aqui fazer o devido registro aqui, fazer um breve histórico do Fernando Henrique. As outras, a imprensa como um todo, noticiou o fato da interdição e não o fato de quem foi o Fernando Henrique Cardoso para o Brasil. Que ele foi o grande protagonista do Brasil já a partir de 94, antes de ser eleito presidente da República, quando comandou a entrada da moeda, do real, na economia, passando pela URV, que a negada nem se lembra, a Unidade Real de Valor, e depois a entrada do Plano Real. E mudou, de fato, a economia nacional. Você, como muito pouca gente, pertencia ao mesmo partido, você viveu aquele momento do Brasil, como gestor também, era prefeito do município de Croatá. Pergunta a vocês, Antônio, é triste um fim como esse, porque as pessoas só lembram que ele está doente, está interditado, está com Alzheimer, ou seja, está esclerosado, está broco, como a turma chama, e não se lembra da história do que ele construiu. Como é que você vê essa questão da história, do reconhecimento e também da vida, do que o Fernando Henrique deixou aqui? Não morreu, viu, gente? Mas ele, como está interditado, está com Alzheimer, não tem mais condição de produzir, mas já fez muito pelo Brasil.
É assim, eu acho, a propósito do seu comentário aí em relação à questão de notícia, eu acho que não devia nem ter sido dado notícia nenhuma. Porque isso é uma coisa de foro íntimo, é uma questão muito familiar. Um cidadão que vai completar agora 95 anos, né, que ele é de 1931, eu acho que ele é do mês de junho, alguma coisa assim, ele vai completar ainda 95 anos. Às vezes acontece de estar, vamos dizer, com Alzheimer, aqui no popular, caduco, pronto, tá certo? Perdeu o tino, perdeu a capacidade cognitiva. Pois bem, isso às vezes acontece. Eu não sei nem se eu chamaria isso de doença. É o declínio natural da idade, tá certo? Algumas pessoas, de repente, viram a criança de novo. Aí, por conta disso, foi pedido na justiça a interdição e daqui para frente o Paulo, né, filho dele, é quem vai cuidar dos bens dele. Às vezes isso dá uma briga grande, porque todo mundo quer ser o condutor da interdição, porque tem vários filhos, tem mais de um e tal, mas eu imagino que houve um acordo, alguma Foi coisa consensual. assim. Hein? Foi consensual. Pois é, e ele também não é um cara tão rico. Ele, inclusive, tem uma companheira, ele casou com ela há 12 anos, era uma pessoa que trabalhava lá no Instituto Fernando Henrique Cardoso, e vive com ele desde 2014. Ela, quando casou com ele, eu acho que ela era uma cidadã de 44 anos, agora ela deve ter 56, 12 anos depois, né? Mas ela vive esses anos com ele, eu não sei como é que está esse relacionamento e tal. Como é uma coisa de família, eu acho até que não devia nem ter dado notícia. Mas já que deram, podia ter dado a notícia, ter feito uma explicação. Eu li em vários sites, só falar na interdição. Não dizia nada a respeito dele e nem fazia um históricozinho, um resumo, para dizer alguma coisa a respeito dele. Realmente houve isso. Eu acho que não devia ter dado a notícia, e se deu, devia ter feito um breve histórico das circunstâncias, da situação da família dele, falar desse casamento dele e tal, e da situação que ele está, e o que ele fez pelo Brasil. Ele tentou fazer uma coisa, quando ele era presidente, ele deu entrada, eu não sei se ele chegou a preparar medida provisória, um projeto de lei, alguma coisa assim, mas foi um tempo que começou, promotor, a ficar poderoso demais, no tempo que ele era presidente. Aí ele teve a ideia, esse negócio de foro por prerrogativa de função, eu acho que foi criado, alguma coisa aí, eu acho que, se eu não estou enganado, foi no governo dele, que teve alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se foi quando começaram a aplicar, porque tinha muita ação contra ele no Amapá, no Acre, no Rio Grande do Sul, não sei o que e tal. Se ele tivesse que ir para todo canto, estava ruim, aí ia tudo para o Supremo, pelo fato dele ser presidente. Pois bem, mas tinha uma coisa que agoniava o Fernando Henrique Cardoso, foi ele que inventou o negócio de reeleição, que não tinha reeleição aqui no Brasil. Em 98, ele estava terminando o primeiro mandato, ele queria outro, e estava numa situação de popularidade baixa, estava ruim. Mas aí, a negada disso, foi o pessoal do Itaú que financiou o Jeton para a negada votar com boa vontade. Ele apresentou uma emenda constitucional criando a reeleição, naturalmente, para presidente da República, e, por analogia, ficou para todos os cargos executivos, né, também governador e prefeito. E aí diz, na época, cada um, aquele Ronivon, um deputado que tinha esse nome, ele disse, rapaz, eu ia votar, mas me deram 200 mil, eu aceitei, eu recebi 200 mil para votar, mas eu já ia votar na reeleição. Ele disse para todo mundo ouvir, né? Aí ficou essa história dos 200 mil, que disse, foi um banqueiro aí, foi a turma do Itaú, que, segundo a conversa que tem por aí, que se encarregou de dar essa propina. Isso foi uma coisa ruim para o país, a história da reeleição. Não está dando certo aqui no Brasil. Acho que a gente tem determinadas dificuldades de caráter educacional, que não é educação formal, mas educação cidadã, educação patriótica e tal, e tem sido uma coisa ruim. Mas ele teve uma ideia, não foi para frente, não. Eu acho que faltou coragem. Era de promotor, quando fazia uma denúncia, se fosse infundada, ele poder ser penalizado. Como é que a gente chama? Ele poder ser denunciado e processado, e, se fosse o caso, condenado. Porque, às vezes, um promotor tem raiva de uma pessoa e inventa uma coisa.
tá certo? E fica por isso mesmo. Ele acusa uma pessoa de mil e uma coisa, aí não consegue provar nada, mas não pega nada para ele. Isso era um raciocínio dele, e eu acho que ele tinha razão. Porque tem vez que o promotor, com justa razão, oferece uma denúncia e tal, e acontece o que ele disse, e às vezes não acontece, que a pessoa tinha uma forma de provar, não houve má-fé, mas quando fosse comprovado que o cara apresentou de leviandade de má-fé, ser um crime. Mas aí deu uma confusão danada e eu acho que ele botou uma pedra em cima. Mas era interessante. Alguém até na época se lembrou, me lembro dos debates, que alguém disse, rapaz, também juiz podia fazer a mesma coisa. Às vezes tem juiz que dá sentença maluca. E devia ter algum tipo de punição. Aí falaram em princípio do direito, não sei o que e tal, essa coisa toda. Eu sei que ficou dito pelo não dito e acabou-se a história disso aí. Mas ele teve uma importância muito grande para a história recente do país. Eu, inclusive, era um camarada que tinha uma admiração por ele, e eu fui à inauguração do aeroporto de Fortaleza, do novo aeroporto internacional. E no tempo o Tasso era governador, né? E quando ele veio, eu era prefeito na época, tive que credenciar o carro para poder ir. Tive dificuldade para passar no meio dos bloqueios da polícia lá. E lá na hora da inauguração, o Fernando Henrique ficou assim uns 30 metros de distância naquele saguão principal, aquele salãozão grande onde tem as vendas de passagem, o check-in e tudo. Aí aquela cordazinha vermelhinha com os agentes de segurança espalhados por aí. O povo que estava lá, que só tinha gente credenciada, tá certo? Devidamente identificado, ficou pelo menos uns 40 metros de distância do Fernando Henrique Cardoso. E o pior não foi isso. Eu vi muita gente irritada com isso aí, e todo mundo passando em detector de metais, busca de arma, foi um bacurejo completo. Eu até vi o doutor Assis Machado, que era secretário de governo do Tasso na época, dizendo que a única arma que tinha lá era dente. Tá certo? Não era para ter um negócio desse, eu sei que não podia nem chegar perto do presidente, porque imaginaram que podia chegar perto, cumprimentar, pegar na mão, mas não, ele ficou bem lá. Aí, o pior foi depois, que aí quando terminou, que o Fernando Henrique saiu, naquele tempo, ele andava num avião que chamava de Sucatão. Sucatão. Mas acontece que o Sucatão não era só um, eram 3, tá certo? Eram 3 aviões velhos, 3 Boeing velhos que tinha aí. Aí nessa comitiva andava todos 3, né? Aí quando eu subi naquela parte que vai no rumo daquele terraço panorâmico, que você enxergava a pista, que hoje parece que não tem mais acesso para aquilo ali. Naquele tempo... Tem, fica perto dos elevadores ali? Sim, ainda tem? Sim, tem. Pois é, aí quando chegou, não podia ir, um cara tomou a frente. Aí eu disse, mas rapaz... O avião presidencial não já saiu? Não, mas tem o resto da comitiva, é proibido. Ora, a pista com bem uns 500 metros de distância e ninguém podia ficar no terraço. Aí eu fiquei irritado, tá certo? Se eu não andasse com a Sandrinha, eu acho que eu tinha sido preso. Porque eu digo, rapaz, Deus já foi embora, o avião que leva Deus já saiu daqui, tá certo? Aí o cara, não, mas é questão de segurança, é norma, não sei o que e tal. Eu fiquei profundamente irritado. Desde esse dia, quando eu vi o Fernando Henrique na televisão, dava vontade de rebolar uma pedra, tá certo? Eu fiquei com um abuso dele desde esse dia, porque eu achei um exagero. Eu foi a primeira vez que eu fui numa solenidade, tinha presidente, nunca mais eu vou outro. 13 horas mais 16 minutos, Antônio. A não ser que seja alguém que eu queira bem. Aí eu vou. 2 perguntinhas aqui para a gente encerrar, que estava na pauta aqui também, rapidinho. A Corte da Itália teve uma nova decisão a favor da extradição. Dessa vez, a Carla Zambelli será trazida ao Brasil para cumprir a sua pena de 10 anos de prisão em 2 processos. Alguma novidade para você? Você espera que a Corte italiana se posicionasse diferente da brasileira? O que eu acho estranho nessa história não é ela está sendo extraditada. O que eu acho estranho é que não tem nenhuma prova que ela mandou aquele hacker invadir o sistema do CNJ, o sistema de informática do Conselho Nacional de Justiça, que o Walter Belgatti invadiu. Aquele cara é um mentiroso, todo mundo sabe, é um sujeito cheio de enrolada. Ela andou conversando com ele. Minha avó dizia, quem com porco se mistura, farelos come. Diz-me com quem andas que direi quem és. Talvez o crime dela tenha sido ter conversado com ele. Aí o cara, eu não acredito que uma deputada federal fosse mandar um hacker fazer um decreto de prisão assinado pelo Alexandre de Moraes, mandando prender o Alexandre de Moraes. Que foi isso que ele fez, não foi?
Foi. Pois é, eu não acredito que ela fizesse. É uma brincadeira de mau gosto. É claro que não ia acontecer nada. Ela não ia fazer uma coisa dessa que não ia ter futuro nenhum. Eu acho que isso ele fez sozinho. Agora ela pegou a culpa por tabela, porque o Alexandre de Moraes botou na cabeça que foi ela que mandou e pronto. Porque ele disse que o cara fez um tratamento lá e ela pagou o tratamento e vira e mexe. Ela andou pagando alguma coisa a ele por causa de outro tipo de trabalho que ele fez. Enfim, mas o Alexandre de Moraes botou na cabeça que ela mandou ele fazer. Aí deu 10 anos de cadeia nela. Eu digo ao Alexandre de Moraes que deu porque o restante é só para dizer amém. Na turma que ele está, ele dá a ordem e acabou, se ninguém contesta. Pois bem, ela pegou 10 anos de cadeia por causa disso. Eu acho que se ele fosse um camarada que tivesse bom senso, não fosse um perseguidor, um psicopata, um sádico, que é o que ele é, aquele Alexandre de Moraes, ele não devia de jeito nenhum estar no Supremo Tribunal Federal julgando ninguém. Tá certo? Aquele cara não é normal. Ele devia ter ficado satisfeito e ter agradecido, porque o cara mostrou como era fácil invadir, violar, entrar no sistema de CNJ. Servia de alerta, não era motivo para perder 10 anos de prisão, porque suspeita que foi ela que mandou, e não tem prova. E não tem prova. Era isso que o Gilmar Mendes devia ver em relação ao relatório do Alessandro Vieira, falando em indício que para ser investigado. Aí não foi nem investigado, tá certo? Já o Alexandre de Moraes disse que tinha sido ela e deu 10 anos. Aí ela pegou mais 5 anos de cadeia, porque andou apontando arma para uma pessoa. Meu Deus do céu, quantas pessoas aqui nesse país mata alguém, estupra, rouba para matar e às vezes não vai nem condenado. E uma pessoa pegar 5 anos de cadeia porque estava com o revólver na mão, porque o cara disse lá um impropério com ela, ele chamou ela de Kenga. Não tem quem goste, uma deputada federal. Ela errar, errou. Agora, 5 anos de cadeia por causa disso. Eu acho que o erro não está no fato dela ser extraditada e dela pegar algum tipo de pena por causa dela ter andado com o revólver na mão. O caso lá do CNJ é completamente injusto. Não há prova nenhuma que ela tenha mandado. E o cara disse que ela tinha mandado, mas é um cara mentiroso, acostumado a fazer coisa errada, acostumado a fazer falcatrua. Isso aí não era para ela ter sido condenada de forma nenhuma. Agora, o caso dela ter puxado a pistola lá pro cara foi uma coisa feia. O que é que se ia dar aí? Uma condenação a 2 anos, trocando por serviço comunitário, alguma coisa assim. Eu acho que julgaram por tentativa de homicídio. E nem sempre apontar o revólver para alguém está tentando fazer um homicídio. Ela não atirou, tá certo? Ela apenas tentou amedrontar o cara. Porque o cara passou perto dela, o cara xingou, insultou, te amo espanhola, não foi um negócio assim, ele mesmo confessou, porque tem uma conversa que ela lá na Espanha, quando morou na Espanha, antes de voltar para o Brasil, era tax girl. Aí o camarada xingou, disse que, em outras palavras, ele quis dizer que ela era Kenga, alguma coisa assim. E isso irrita a pessoa. E como ela tinha porte de arma e tal, ela fez isso. Aí é porque o Alexandre de Moraes disse também que estava suspenso o porte de arma, porque estava na véspera da eleição e estava suspenso o porte de arma. Mas ela tem uma coisa diferente, que era uma deputada federal, né? De qualquer maneira. Eu acho um exagero. O crime da invasão do site lá do sistema do CNJ, eu acho que não era para ela ter sido condenada a nada, porque nada foi provado. E o caso desse aí, ela pegasse aí 2 anos, alguma coisa assim, que não ia ter prisão nem nada, ia ter uma troca para o trabalho comunitário, não ia ter restrição de liberdade, tá certo? Ia ter restrição de direito. Eu acho uma injustiça. Eu tenho uma pergunta aqui da Melissa Cavalcante, ela que é colega jornalista, trabalha lá em Fortaleza, e ela está acompanhando a gente aqui. Ontem a gente conversava no grupo e ela está acompanhando a gente ao vivo aqui pela rede social, né, Antônio? Ela disse que o capitão Wagner, em recente entrevista no dia de ontem, afirmou que as derrotas que pareciam vitórias do passado e onde ele acabou caindo pelo caminho, nesse ano não se repetirá, porque dessa vez ele tem um time. E antes jogava sozinho. Ela queria que você avaliasse essa afirmação do capitão Wagner. Ele tem razão. Ele, digamos assim, ele era um bom atacante, mas não tinha tropa de ocupação. Ele não tinha meio de campo e nem tinha defesa. Tá certo? Ele era um artilheiro, atirava bem,
mas não conseguia conquistar os territórios porque não tinha quem ocupasse. Tá certo? Ele chegava com a artilharia dele, resolvia o problema, mas não chegava ninguém para ocupar, a turma se reorganizava e tinha resistência novamente. Ele tem razão. A lógica dele, tá certo? A figura que ele construiu aí é mais do que razoável, mais do que coerente. Realmente ele não tinha time, ele era um artilheiro sozinho. Respondida a sua pergunta, minha amiga, agora para hoje, para encerrar, Alexandre Ramagem preso. E aí a Polícia Federal já estava se preparando para ir buscar o homem, e daqui a pouco o homem aparece solto, e na hora que vai solto, o Eduardo Bolsonaro agradece o Trump por ter soltado o Alexandre Ramagem, e ele declarou agora há pouco que está com a situação completamente regular agora nos Estados Unidos. Portanto, não deverá ser extraditado e nem preso por conta, o que afirmaram que teria sido por conta do 8 de janeiro, depois foi por conta de questão de como é que chama? De alfandegária, não, migratória, né? Questão migratória. E esse episódio do Ramagem, porque, inclusive, vai uma comissão de senadores para os Estados Unidos para entender por que ele foi solto. Ou então, por que ele foi preso? Né? Não, porque ele foi solto, a conversa é essa. Inclusive, mas é senador de direita, que o Jorge Safe, que fez o requerimento. A própria Polícia Federal quer entender por que a justiça norte-americana soltou. Ele não foi solto pela justiça. Ele foi solto administrativamente. A prisão foi um ato administrativo, tá certo? E a soltura também. É assim. Ele botou um vídeo, é um vídeo de 4 minutos e pouco. Ele conta a história bem direitinho. Na realidade, não teve infração de trânsito. A infração de trânsito, de fato, foi alguém do lado do Alexandre Ramagem que, no primeiro momento, tá certo? Para minimizar a coisa, para tentar dar uma versão menos complicada, inventou. Não, foi parado. Inclusive, eu andei falando isso, porque eu ouvi de alguém que tinha sido parado no trânsito, aí por conta dele estar com a documentação atrasada, chamaram o pessoal da imigração. Aí, eles da imigração prenderam. Tá certo? Não foi bem assim, mas foi quase. Na realidade, ele foi parado mesmo pelo pessoal da imigração. Por algum motivo, eles pararam. Ele não disse qual foi o motivo, mas ele foi parado pelo pessoal da imigração, porque lá nos Estados Unidos, eles andam, quando eles se com a cara de alguém, sabe, esse cara aqui parece que não é americano, às vezes para e pede documento, né? Aí ele foi parado, aí, como o visto dele, que ele entrou nos Estados Unidos, ele diz que entrou lá legalmente, em setembro do ano passado, com o visto de turista e tudo. Ele entrou normalmente, ele não chegou lá clandestino, ele disse que entrou lá normalmente. Aí, como venceu em março e a gente já estava em abril, aí ele foi detido. Porque tem um processo em análise, um pedido de asilo político. Ele se alegou perseguido, quando ele chegou, ele fez esse processo e deu entrada lá. Mas ele não tinha uma prova na mão e nem os caras que prenderam tinha como acessar. Porque isso tem um sistema lá que não é como aqui no Brasil, que o guarda de trânsito anda com a vida do Detran, do motorista, tudo no celular, né? Uhum. Não tem uma situação dessa. Em algumas coisas aqui, o Brasil é mais avançado que os Estados Unidos. Inclusive, em questão de transferência bancária, Pix lá não tem, tá certo? A gente aqui tem um bocado de coisa que a gente é superior a eles. Mas notas, não. Mas nesse caso aí, o pessoal da imigração não tinha prova de nada. Pegou um cara com visto vencido e falou o quê? Detém o cara, ele foi detido. Aí, o pessoal que ajuda ele por lá e tal, provou que ele está com um pedido de asilo político esperando despacho. Aí, quando provaram, os caras soltaram. Tá certo? Não foi justiça. Foi tudo administrativo. Foi uma prisão administrativa e uma liberação administrativa. 13h27, Antônio. Algo mais que você queria Tchau, um colocar? grande abraço e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.